Noite brilhante do goleiro Rafael. Enquanto o jogador do Atlético Nacional chora, o goleiro Rafael e nós torcedores comemora. Seja bem-vindo a mais um pós-jogo de Atlético Nacional e São Paulo pela Copa Libertadores da América. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso tricolor paulista. Você que já é inscrito, por favor, deixa o likezão e o seu comentário. Vamos ao nosso pós-jogo de Atlético Nacional e São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil. Foi um primeiro tempo bastante truncado entre São Paulo e Atlético Nacional e São Paulo. Não foi aquele jogo brilhante que a gente viu jogar. O esquema do Crespo hoje, 3-5-2, desde sua chegada, hoje não funcionou perfeitamente como vem funcionando. Hoje o Ferrarese estava muito nervoso, foi uma das piores partidas que eu vi o zagueiro Ferrarese atuar pelo São Paulo. Errou tudo que tinha que errar hoje, fez 2 pênaltis, 2 bolas na trave, foi o jogo do Atlético Nacional. Não trouxe tanto perigo que eu achei que ia trazer. O goleiro Rafael, no primeiro tempo, não fez nenhuma defesa brilhante, a não ser o pênalti que caiu do lado que ele sempre gosta de pular. E o jogador Cardona, né, acabou errando o pênalti, mas se fosse na direção ali, o Rafael também ia pegar o primeiro pênalti. Um primeiro pênalti que, na minha opinião, eu não daria o pênalti, mas está na regra, pegou na mão do Ferrarese, então foi justo o pênalti, na minha opinião. Mas o segundo eu não concordo, porque o São Paulo hoje jogou contra tudo e contra todos. Contra o Atlético Nacional, contra essa arbitragem horrível hoje que apitou hoje, esses uruguaios horrível. Foi um dos piores árbitros que eu vi apitar na Comebol Libertadores da América. Os caras estavam procurando todos os motivos para chegar e prejudicar o São Paulo. Foi isso que os caras estavam procurando o tempo inteiro para prejudicar o São Paulo. Mas o São Paulo hoje, esse empate de 0-0 foi como uma vitória que a gente tem que comemorar muito. E acredito muito que o São Paulo passa aqui no Morumbi em cima desses caras. Porque os caras lá na casa deles, quase ao não ser as 2 bolas na trave e o último lance que o Pablo Maia salvou o São Paulo ali, foi pouca coisa que, na minha opinião, que o Atlético Paranaense fez dentro de casa. Então tá bom demais o resultado, a gente tem que comemorar muito. Foi um jogo bastante complicado no segundo tempo. O primeiro tempo o goleiro Rafael, a não ser o pênalti, não fez nada. Não aconteceu nada no primeiro tempo. O André Silva, a única chance ali que o São Paulo teve foi aquela bola com o André Silva e mandou a bola para a Lua. Pegou na canela dele e mandou para a Lua. Eu acho que ainda está procurando ela, deve estar chegando que nem um foguete lá na Lua. Foi a única bola. Com o André Silva, galera, não dá no ataque. Não adianta a gente querer confiar nesse jogador que não dá. Não adianta falar que nós está cornetando o André Silva. Eu torço muito que esse cara jogue bola. Que se ele jogando bola e fazendo gol, tá ajudando o meu clube, ajudando o São Paulo. Mas infelizmente o André Silva não tem condições nenhuma de ser o atacante. Eu não sei por que essa insistência do Crespo em colocar o André Silva como centroavante. Eu acho que já está na hora de ter as mudanças. Já está na hora, o André Silva tem que ficar ali para entrar no segundo tempo, que ele não segura a bola no ataque, ele não é um jogador a menos. É melhor colocar um Cone lá na frente e ver o que o Cone resolve do que o André Silva. Esse foi o primeiro tempo do São Paulo. No segundo tempo, o Atlético Nacional atacou um pouco mais, foram 2 bolas na trave logo de início. Mas depois teve o pênalti, aos 20 minutos teve o pênalti. E novamente o Cardona vai lá, bateu o pênalti. E acaba o goleiro Rafael pegando esse pênalti novamente. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma partida em que o São Paulo no mata-mata contra o Corinthians. E o Raí errou os 2 pênaltis em cima do Dida.
O Dida essa noite pegou 2 pênaltis em cima do Raí e acabou com a noite do São Paulo esse dia. E eu lembrei hoje essa passagem do Raí com o Dida, lembrei hoje do goleiro Rafael e o jogador do Atlético Nacional. Isso foi o segundo tempo, que foi 2 bolas na trave, o último lance que o Pablo Maia defendeu, acabou ali tirando, salvando o São Paulo. E isso daí foi o que aconteceu tudo nesse jogo. Acredito muito na vitória do São Paulo para o próximo jogo. Foi um jogo importantíssimo, uma vitória muito importante para o próximo jogo. Acredito muito na classificação do São Paulo. E vamos às notas dos jogadores que atuaram essa noite pelo São Paulo Futebol Clube. Goleiro Rafael, no primeiro tempo, defendeu um pênalti. Praticamente defendeu, ela foi para fora, mas se fosse ali um pouquinho mais para dentro, o goleiro Rafael pegaria aquele pênalti. E no segundo pênalti, o goleiro Rafael também pegou o segundo pênalti. Teve uma bola que bateu na trave, ela ia desviando ali um pouco para dentro, o goleiro Rafael tirou ainda ela. Então hoje, o goleiro Rafael vai tomar nota 10. Goleiro Rafael, nota 10 para o goleiro Rafael. Para o Sabino e o Alan Franco, nota 7 aí para os dois. Teve tirando o trio de zaga ali, o Ferrarese. Vou dar nota 7 aí para o Sabino, que jogou bem, e o Alan Franco atuando muito bem, nota 7. Para o Ferrarese, galera. Apesar de toda a alegria que nós estamos comemorando, a vitória, o empate do São Paulo, com tudo que aconteceu no jogo, mas eu vou dar uma nota especial para o Ferrarese. Vou dar nota 0 para ele, infelizmente. Mesmo o São Paulo trazendo esse empate, mas é nota 0, porque o Ferrarese ele não pode entrar numa Copa Libertadores da América, numa fase de mata-mata da forma que ele entrou hoje. Descontrolado, despreparado, fazendo 2 pênaltis aí que podia prejudicar o São Paulo. O São Paulo poderia hoje já estar eliminado no primeiro jogo contra o Atlético Nacional. Não pode um jogador do nível do Ferrarese, que atua bem, joga bem, é um jogador dedicado, e São Paulo chegar e o Ferrarese chegar e fazer uma partida horrível que ele fez hoje, né? Então nota 0 para o Ferrarese. Para o Cédric, o futebol do Cédric é esse. Na parte ofensiva, ele deixa a desejar, mas na parte defensiva, ele até que ajudou bastante hoje o São Paulo. Então, nota 6,5 para o Cédric. Para o Enzo Dias, nota 8 para o Enzo Dias. Para o Bobadilha, nota 7 para o Bobadilha. Marcos Antônio, nota 8 para o Marcos Antônio, teve uma boa atuação. Para o Alisson, né? O Alisson está perdido, muito perdido na posição que ele vem atuando. E eu não vou nem culpar o Alisson do futebol que ele vem apresentando, porque quando o Alisson, ele tá suprindo aí o lugar do Oscar, né, que lesionou, e acabou o Alisson assumindo essa posição do Oscar. Na minha opinião, acho que o Alisson tem que ficar no banco, porque hoje a dupla de volante Bobadilha e Marcos Antônio vem atuando muito bem. Então o Alisson hoje, na minha opinião, não tem chance de assumir o lugar dos dois. E falando de meio de campo de camisa 10, eu acho que o Rodriguinho nesse momento está merecendo mais assumir o papel de camisa 10 hoje no São Paulo. Na minha opinião, o Rodriguinho é um dos caras que está merecendo a camisa 10 do São Paulo e atuar ali no lugar do Alisson. E o Alisson entrar em um segundo tempo, ou poupar um Bobadilha um dia e colocar o Alisson ali com o Marcos Antônio. Mas nesse momento, para mim, é o Rodriguinho. Então, nota 6 aí pro Alisson. Pro André Silva, nota 0 pro André Silva novamente, pela péssima atuação que o André Silva vem fazendo nos últimos jogos contra o São Paulo. E eu não entendo por que o Crespo ainda insiste tanto em deixar o André Silva como centroavante. Na minha opinião, o Ferreira e Luciano seria a dupla de ataque do São Paulo hoje, e o Rodriguinho no meio campo. Então o São Paulo fica muito mais ofensivo com esses caras na frente.
Então, nota 0 para o André Silva. Para o Luciano, teve hoje uma partida um pouco apagada, mas mesmo assim não deixou de lutar. Nota 7 aí para o Luciano. Os demais que entraram, o Rodriguinho, nota 7 aí, nota 8 para o Rodriguinho. Para o Lucas, está um pouco abaixo ainda do que a gente espera do Lucas. Então eu vou deixar o Lucas e o sem nota. Ferreira também vai ficar sem nota. Luan vai ficar sem nota. E o Pablo Maia vou dar nota 7 pela aquela tirada de bola ali no finalzinho. Que o São Paulo poderia tomar um gol ali no finalzinho. Então nota 7 aí para o Pablo Maia. Para o nosso Crespão da Massa, nota 7 hoje para o Crespão da Massa. Mesmo que hoje, pela primeira vez, o esquema 3-5-2 não funcionou, mas a gente vê hoje o São Paulo com padrão de jogo e a gente espera que o São Paulo evolui cada dia mais e que a parte defensiva está muito boa, mas a parte ofensiva o Crespão tem que melhorar bastante, que com o André Silva não dá hoje para ficar no ataque do São Paulo. E abriu um leque muito grande para nós, né? No próximo jogo contra o Atlético Nacional, a gente ir rumo às quartas de final da Copa Libertadores da América. Ser campeão ainda é muito cedo para a gente estar comentando sobre isso, mas eu acredito que o São Paulo passa para a próxima fase. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.